E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na sexta lição desse trimestre e o título é A Fuga dos Escravos. E vai falar de Moisés e, mais especificamente, da ação do Mar Vermelho lá quando os escravos hebreus estavam tentando fugir do Egito. E o texto-chave se encontra em Êxodo 14, versículo 13 e 14. E diz assim: Moisés, porém, disse: Não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E bom, antes da gente começar a falar sobre o assunto, vamos apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Gabriel Fernandes. Oi, pessoal. Diego Reis. E aí, galera? Renata Gondim. Oi, gente. Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Então, pessoal, a gente está na sexta lição. Como o Lucas falou, a gente vai falar basicamente da travessia do Mar Vermelho. O que Deus fez ali naquela hora, né? Então, o relato dos israelitas atravessando o Mar Vermelho lembra a história da raça humana em diferentes níveis. Primeiro, mostra como é que Deus age para nos salvar. Deus vem em resgate do seu povo e o livra da escravidão. Segunda coisa, ele revela a tendência humana para oscilar entre a fé e a dúvida. A redenção que Deus realizou em favor dos escravos não poderia ter sido mais dramática. Os israelitas testemunharam em primeira mão o extraordinário poder de Deus para abrir o Mar Vermelho, a fim de que eles passassem ao outro lado em segurança. Durante o dia, Deus conduziu e protegeu eles por meio de uma coluna de nuvem, e à noite por uma coluna de fogo. Desde o início, ficou claro que Deus estava com o povo. Contudo, apesar de Deus estar dirigindo ali, os israelitas eles duvidaram de Deus e passaram a criticar Moisés e Arão, seu irmão. Quão inconstante o espírito humano pode ser? Terceira coisa, essa história amplia a nossa compreensão do que é adoração a Deus. A canção do livramento, que está lá em Êxodo 15, é considerada uma das mais profundas expressões de adoração já escritas. Ela ilustra a realidade de todo ser humano, porque todos nós somos pecadores, desesperadamente necessitados da graça de Deus. E, finalmente, a travessia do Mar Vermelho fala do amor eterno de Deus por seu povo. Assim como o Senhor no passado foi paciente com Israel, de igual modo ele é misericordioso com sua igreja hoje. A história da passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho amplia a compreensão da nossa identidade como igreja. Assim como naquela nação, nós somos a amada noiva por cuja redenção ele morreu. Então aí a gente vai ver a história do livramento de Israel. E essa história mostra que toda jornada tem altos e baixos. Pouco tempo depois dessa travessia, os israelitas eles começaram a se queixar de que Deus tinha abandonado eles. Eles ficavam lamentando, falando até que deveriam permanecer no Egito, ao invés de vir ao deserto para morrer. A história deles muitas vezes reflete a nossa própria condição. Por isso, essa lição vai oferecer uma oportunidade ideal para pensarmos em maneiras de manter a nossa fé firme, seja num jardim florido ou em um árido deserto. A pergunta que eu vou fazer a vocês é depois que a gente lê uma história aqui que aos nossos olhos parece absurda, mas aconteceu de verdade. Então já pense aí, ó. Vocês acham que milagres, como que a gente vai ouvir agora, produz a fé ou é a fé que produz milagre? O que aconteceu? Conta-se que no sopé das montanhas Great Smoke, nos Estados Unidos, uma pequena congregação decidiu construir uma igreja, né? Para isso, foi usado um pedaço de terra cedido por um membro. 10 dias antes da inauguração, o inspetor de prédios, que foi enviado pela prefeitura, falou com o pastor que a área do estacionamento não era compatível com o tamanho do edifício construído. Ou seja, né, eles não poderiam usar o novo santuário. Antes de inaugurá-lo, a igreja teria que duplicar o tamanho do estacionamento. Mas como que você duplica o tamanho do estacionamento se já não tinha mais lugar? Cada centímetro já tinha sido usado, exceto pela montanha que ficava por detrás do novo templo.
Se quisesse mais espaço, eles teriam que mover a montanha. E aí que começa a loucura da história. Na manhã do domingo seguinte, o pastor corajosamente anunciou que faria uma reunião à noite com todos os membros que tinham fé que movesse montanhas. O plano deles era orar para que Deus removesse aquela montanha e providenciasse suficiente dinheiro para ampliar e pavimentar o estacionamento antes do culto de dedicação, previsto para a semana seguinte. No horário estabelecido, 24 dos 300 membros se reuniram para orar. 24 pessoas apenas. Eles oraram por quase 3 horas. Então, às 10 da noite, o pastor disse o amém e lhes assegurou: teremos a inauguração no próximo domingo. Deus nunca nos desamparou antes e creio que dessa vez ele também será fiel. Na manhã seguinte, enquanto o pastor estava preparando seu estudo, alguém bateu à porta. Quando ele disse entre, apareceu um homem com um uniforme de mestre de obras. Enquanto entrava, retirou o capacete e disse: com licença, pastor, eu trabalho na construtora estatal do município vizinho. Lá, nós estamos construindo um grande shopping e precisamos de muita terra. O senhor não nos venderia um pedaço de terra daquela montanha atrás da igreja? Nós pagaremos pela terra que removemos e ainda pavimentaremos toda a área sem nenhum custo para a igreja. Tudo isso, claro, se pudermos agir imediatamente. Temos urgência. Nesse momento, não podemos avançar nosso trabalho a menos que consigamos a terra e transportemos para o lugar apropriado. A pequena igreja foi dedicada na semana seguinte, conforme planejado, e no dia da inauguração havia ali muito mais membros com fé que movia montanhas do que na semana anterior. E aí eu volto à pergunta. Vocês acham que milagres produzem fé ou é a fé que produz milagres? O que vocês acham depois de ouvir essa história? Assim, eu penso que uma pessoa que tá de fora e vê pessoas, né, fazendo milagres, eu acho que tem muitas pessoas que vão acreditar e que vão criar um interesse, né, na fé cristã e vão ter, acho que talvez vão começar a criar uma fé realmente em Deus. Mas para um milagre, para alguém fazer um milagre, a pessoa precisa ser uma pessoa de muita fé, né? De muita conexão com Deus, porque realmente não é para qualquer um, né? Tanto que hoje em dia a gente vê muitas poucas pessoas fazendo milagres e tudo mais, assim como Jesus fazia nos tempos dele, e até os discípulos, alguns discípulos também faziam, né? Mas eu acho que é isso. Acho que os milagres produzem fé, sim, nos fazem acreditar em Deus e tudo mais também, mas não tanto. Eu acho que o mais correto mesmo é que para fazer milagres a gente precisa ter fé. Acho que é isso. A fé produz milagres, pois com a fé em Deus, como diz na história, podemos mover montanhas. Quando acreditamos que Deus poderá prover o que necessitamos, Ele proverá. Assim como ocorreu em muitas histórias da Bíblia, inclusive essa que o povo passou pelo Mar Vermelho, Ele faz situações impossíveis se tornarem possíveis em nossa vida. O que necessitamos é confiança nele e fé. Eu também ia falar isso. Os Eu dois? acho que é os dois. Acho que milagres geram a fé e a fé gera um milagre. Vocês viram ali que o que aconteceu primeiro? Só 24 de 300 pessoas foram orar. Quando eles viram que ia acontecer a inauguração, foi pavimentado o terreno que precisava da igreja, aí multiplicou a quantidade de pessoas que tinha ali, né? Ou seja, as pessoas viram o milagre e elas decidiram ir para o templo também adorar. Aí a gente vai para o caso dos israelitas, né? Falando do Mar Vermelho, quando Moisés abriu o Mar Vermelho,
Lembrando que os israelitas eles estavam com medo de passar pelo Mar Vermelho, porque ali era muito bravo o mar, e Moisés falou, não, vamos caminhar porque Deus está com a gente em todo momento e ele vai abrir o mar para a gente passar. E aí eu pergunto para vocês, no caso deles, Deus teria aberto o mar se Moisés nunca tivesse levantado o cajado? Será que milagres como esse só acontecem porque confiamos em Deus o suficiente para dar um salto de fé? E aí, o que é que vocês acham? Se Moisés não tivesse levantado o cajado, você acha que Deus ia abrir o Mar Vermelho para eles passarem? Acho que Deus não abriria o mar se Moisés não tivesse levantado o cajado. Ele até poderia fazer isso, mas como vimos, a fé faz com que os milagres aconteçam. Pois se Moisés e os israelitas não fizessem a vontade de Deus e não acreditassem em Deus, isso não daria certo. E provavelmente Deus iria tomar outra medida para que eles tivessem mais fé. Eu acho que o principal é com certeza a gente ter fé, né? Eu acho que no caso ali de Moisés mesmo, se ele tivesse um cajado e tudo mais, eu acho que ainda assim um milagre iria acontecer. Mas eu acho que essas coisas não são à toa, sabe? Tipo, eu acho que de alguma forma Deus, ele talvez possa querer nos passar alguma mensagem com isso. Porque às vezes hoje em dia a gente vê os milagres que às vezes a pessoa só impõe a mão, clama no nome de Deus e realmente acontece. Mas se a gente for ver, tipo assim, alguns milagres eram usados realmente os objetos que Deus pedia ou coisa do tipo, que nem tipo o Moisés quando foi jogar as pragas lá e tudo mais, por ordem de Deus, Deus pedia para que ele estendesse não sei se era um cajado, se era um galardão, não sei o que era, estendesse alguma coisa lá. E aí Deus fazia cair a praga lá no Egito. Ou quando Jesus pegou barro para passar nos olhos dos cegos, sabe? Mas eu acho que o principal é ter fé. Ter uma fé, uma convicção muito grande em Deus para conseguir fazer milagres. Assim, eu diria que o ato do Mar Vermelho abrir não foi por causa do ato de Moisés de ter levantado o cajado, e sim por causa da fé, claro. Da fé e da obediência de fazer o que Deus mandou, né? No comentário adventista fala assim, ó, que os israelitas eles não deveriam permanecer completamente inativos enquanto o Senhor os libertava. Eles deviam seguir em frente e, ao fazê-lo, testemunhariam do poder de Deus. Ele poderia ter dividido o Mar Vermelho sem o auxílio de Moisés, se é que o ato de levantar o bordão pode ser chamado de auxílio. Deus escolheu novamente trabalhar por meio de Moisés a fim de que seu povo pudesse confiar mais plenamente. Foi o que você falou. Foi pela fé. Deus precisava de ajuda? Não. Ele poderia falar com Moisés, você fica aí que o resto todo eu faço. Mas ele quis usar Moisés justamente para mostrar que tem que ter confiança em Deus, tem que ter a fé, porque senão nada acontece, né? E aí, tem um texto de Êxodo 14:4, que é essa história, a gente viu que quando Moisés ia até o faraó, o que acontecia quando as pragas caíam? Agora ele falava que ia libertar o povo, mas não libertava. E toda vez, a frase que tem lá é, endurecerei o coração do faraó. O que vocês entendem como endurecer o coração do faraó? Será que foi Deus que endureceu o coração do faraó? O que significa isso? Se eu não me engano, eu já vi um vídeo disso daí explicando, não vou lembrar corretamente tudo, mas se eu não me engano, isso daí tem a ver com uma coisa que não é que Deus endureceu o coração dele, não foi nada disso na verdade. Foi porque das vezes que Faraó negou, né, libertar o povo de Israel e tudo mais, e Deus foi mandando as pragas, e o povo dele foi sofrendo e ele sofrendo, isso que foi endurecendo o coração dele. Ele foi tomando raiva de Deus em vez de sentir arrependimento, né? De ver o sofrimento de seu povo e falar, não, vou libertar esse povo daqui, eu me arrependo das minhas atitudes, Deus dos hebreus, né? Tudo mais. Mas
em vez disso, ele ficou com mais ódio e o coração dele só foi se endurecendo. Tanto que depois que ele liberta o povo de Israel, ele quer caçar de novo, né? Manda os caras ir atrás de volta. E aí, se eu não me engano, é nesse sentido aí. O faraó não estava arrependido, ele resistiu à luz e não quis deixar o Espírito Santo agir em sua mente, sua vida e seu coração. Com isso, ele não quis confessar que Deus era o Deus verdadeiro, endurecendo assim seu coração. Não, o faraó, ele tava mentindo, né? Então, assim, aí o coração dele só fechando. É assim mesmo. Fala, tá certo. O que ele fez? Ele falava assim, ó, eu vou... E quando ele via que a praga estava caindo, principalmente as últimas pragas que só caíam em cima do povo do Egito. Então ele começou a perceber que as pragas não caíam no povo de Deus. Aí Moisés voltava e falou, e agora, você vai deixar a gente passar? Ele, não, pode passar. Quando ele via que estava tudo calmo, que o povo ia sair, ele falava, não, vocês não vão não. E aí outra praga caía. E assim foi até o final, até que matou o filho dele e tal. Então o que é endurecer o coração aí? Que falava que Deus endureceu o coração de Faraó. O que significa isso? Repetida a pergunta aqui, como você explicaria essa parte de Êxodo 14:4, que Deus fala assim, eu endurecerei o coração do Faraó? Bom, Deus está falando que, no caso, quando ele diz eu endurecerei o coração do faraó, ele está falando da forma como ele vai reagir às pragas que ele mandar. Porque faraó, quando Deus mandava as pragas, ele dizia que ia libertar o povo hebreu, mas não libertava. Então, a gente vê que o endurecimento do coração dele não foi ato de Deus. Foi só a escolha dele de persistir achando que ele poderia com Deus, né? Esse processo que eu falei agora, de Deus mandar uma praga, ele falar que ia libertar, mas não libertava, acabou esfriando ou endurecendo, entre aspas, o coração dele. Pronto. Então, Deus ele se referia à contínua recusa do faraó em obedecer e libertar os israelitas. Deus ele não quer, de forma alguma, promover sofrimento e morte até dos pecadores, né? Ele quer que todos eles se arrependam, vejam que estão errados e sejam salvos. Não foi isso que o faraó fez. Aí agora sim, ó, a gente está falando ali de vontade de Deus, né? Que Deus mandava as pragas para o faraó reconhecer que ele estava errado. E agora eu queria saber de vocês, como vocês fazem para conhecer qual é a vontade de Deus? E alguma vez você já desejou que Deus tornasse a vontade dele mais evidente em alguma coisa que você fizesse? Para você saber realmente, poxa, isso é Deus? A gente sempre fica na dúvida, né? É Deus ou não é Deus? Como é que vocês reconhecem que é Deus ou não é Deus? Falando. Porque a gente sabe que Satanás está solto aqui, ele também tem os poderes, ele também usa de engano. Então, como é que a gente sabe como reconhecer a vontade de Deus? Eu acho que pra gente hoje em dia a principal fonte pra gente buscar como saber a vontade de Deus é através da Bíblia, né? É através da Bíblia, é através da oração, o jejum também, né? Muito bom, mas eu diria que talvez até principalmente da Bíblia e da oração. E uma vez eu vi uma coisa muito interessante, acho que foi num podcast do pastor Tiago Brunetti, que ele fez uma pregação que eu achei interessante. Que ele falou algo que eu achei interessante, tipo assim, não é tão difícil a gente reconhecer a voz do Espírito Santo, né? Quando é ele falando com a gente. Ele falou algo que achei muito bacana, que foi tipo assim, a gente tem que realmente saber o que está na Bíblia para saber também quando Deus está falando com a gente, se é ele ou não. Porque se é Deus, ele não pode contrariar alguma coisa que está dentro da palavra dele. Ou seja, se na sua cabeça vem alguma voz falando para você fazer algo
que você sabe que a Bíblia condena aquele tipo de ação ou coisa do tipo, então não é a voz do Espírito Santo. Ele fala que, tipo assim, para ser a voz do Espírito Santo tem que estar condizente com a palavra. Então, por isso que eu acho também que a principal fonte hoje em dia para a gente saber qual é a vontade de Deus é isso. É através da Bíblia, da oração, principalmente da Bíblia. E eu já tive, com certeza, que Deus me desse mais clareza, muitas das vezes, de qual é a vontade dele. E até hoje, às vezes, eu busco isso ainda. E busco, né, na verdade. Eu oro a Deus e penso, será que Jesus faria isso? Aí eu analiso a situação, vejo se o que eu faria condiz ou não com a vontade de Deus e peço que Ele me ajude a saber a vontade dele. E também leio a Bíblia, pois Ele pode me responder através dela, quando eu leio uma história e vejo que posso aplicar em minha vida. Quem fala aí? Quando a gente tem, tipo assim, quando a gente quer fazer uma boa ação vindo de Deus, a gente chega, tipo assim, sente uma alegria em fazer, né? Ver a felicidade das outras pessoas até. Também não tem dúvida se é certo ou errado, né? Se você vai fazer é certo ou errado. Assim, eu diria que também uma forma de descobrir em prol de quê? De que finalidade aquele ocorrido lhe serviu. Tipo, isso daqui, se for de Deus, vai ser pro meu bem. Faz bem pra mim. Mesmo que seja um não, né? Sim. Que às vezes a gente não gosta de receber não. A gente vê que Deus ele tirou os israelitas do Egito e conduziu eles pelo deserto por meio de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, que ia diante deles e fazia eles avançarem. Consequentemente, era fácil para eles saber o caminho que Deus estava indicando. Mas Deus nem sempre revela o que Ele quer por meio de nuvem de fogo ou como Ele fez lá com Israel. Mas ainda assim, foi o que vocês falaram. Ele está interessado em orientar você através de suas decisões. Por isso que a gente tem a Bíblia, por isso que a gente tem as orações. Eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas eu oro, mas eu não consigo ver Deus falando comigo. Mas é porque a gente quer ver Deus falando com a gente, igual ele falava, igual tá aqui, que ele falava com o povo diretamente, ele falava com Moisés diretamente através de uma voz audível. Quem Deus usa hoje para falar com a gente? Às vezes, o Espírito Santo, através de quem? De uma pessoa. Vocês já passaram por alguma experiência de que você está ali, né, pedindo orientação a Deus, de repente chega alguém que às vezes nem te conhece direito e fala justamente o que você estava pedindo a Deus. Ou Fala quando assim, você chega na igreja e a pregação é justamente você para fala, você. poxa, isso é para mim. A gente vê muito isso em música, a galera fala, poxa, essa música falou comigo. Às vezes a pessoa tá ali, e é justamente isso, Lucas. Às vezes a pessoa tá ali, em oração, pedindo orientação a Deus, aí de repente vem uma música, um verso na sua cabeça, e são maneiras que Deus ele usa para falar com a gente, e às vezes a gente não reconhece como se fosse ele. Teve uma vez que eu tava meio cabisbaixo. Aí chegou, fui pra classe. Acho que você tava na hora, você era. Aí a Alice chegou, me deu um abraço e falou alguma coisa. Eu fiquei meio assim. Viajando, eu lembro. Você ficou sem entender. De repente a Alice veio e só deu um abraço dele e depois eu acho que saiu, não foi? Foi. Saiu correndo. Eu fiquei assim meio. Mas Deus sabe do que a gente precisa, né? Então assim, depois do milagre do Mar Vermelho, o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão. Às vezes nós somos tentados a criticar o povo de Israel pela sua falta de fé. Como você reagiria diante das dificuldades atuais, por exemplo? E o que você diria e faria com o povo se estivesse no lugar de Moisés? Nessa de ele tá ali, em nome de Deus, carregando o povo, e o povo só, puxa, você tirou a gente só para morrer nesse deserto, aqui não tem água, aqui não tem comida, por que você não deixou a gente lá? Que o povo ia falando isso direto. E aí, se fosse vocês? Esse lugar aí de Moisés, eu pelo menos tentaria agir com calma, né? Manter a calma, pedir ajuda para Deus para dar sabedoria para como agir.
Porque realmente Deus escolheu o homem certo ali para guiar o povo, viu? Porque a reclamação que ele recebeu foi provação. Mas o cara era paciente demais, velho. Ficaria preocupada, mas pediria a Deus para que ele me ajudasse a passar por aquilo. Falaria com o povo que eles não precisavam ficar apreensivos, mas sim confiar no Senhor, que ele não os deixaria. Falar com Deus pra mandar o mar carregar e eles voltam pro Egito lá onde eles. A Bíblia fala que Moisés, ele teve muita paciência e muita calma com o povo. E a única vez que Moisés perdeu a paciência foi quando ele... Bateu o Bateu. cajado na pedra que saiu água. Exatamente. E ali ele mostrou que ele queria fazer as coisas e não acreditou que Deus pudesse fazer. E ele falou, toma aí, vocês não querem água, sendo que Deus não pediu que ele fizesse daquela maneira. Então, assim, vocês lá, pensem aí, vocês saindo do Egito em direção ao Mar Vermelho e o povo murmurando. E Deus estava ali com vocês. E aí atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto, e o povo falando mal e dizendo que não tinha comida, como é que você ia dar água? O que vocês fariam numa situação dessa? Bom, primeiramente, só pelo, tipo assim, pelo que Deus estava fazendo coisas no caminho, tipo, ele botava as nuvens lá para não dar só forte nele, de noite ele botava a coluna de fogo, abriu o mar, só por esses fatos, o pessoal devia, pelo menos, idealizar que tinha alguma coisa boa, né? Eu Já botava, falava assim, ó, desce fogo nele. Desce. Matava logo todo mundo lá. Só ingratidade não. A gente ia ficar irado, né? Como Moisés também, eu creio que ele ficou, só que ele estava tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo. Deus tinha aparecido a ele, falou, você vai libertar o povo do Egito, só confie em mim, né? E você, Lucas, o que você faria? Porque você é uma pessoa paciente. Assim, no lugar de Moisés eu ficaria muito bravo com o pessoal no lado do Egito, mas também eu iria tentar ficar me acalmando, né? Nesse caso, né, o verso-chave que está em Êxodo 13 e 14, fala justamente da resposta de Moisés ao povo, né? Ele falou, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como que o Senhor vai resgatar vocês nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Imagine um bocado de gente no seu ouvido e o cara tá, calma, fique calmo que vai dar certo. Imagine aí. tenha fé, irmão, confia. Exatamente. Moisés, eu acho que ele era muito cheio de Deus e ele estava ali numa posição de liderança que se ele mostrasse que ele estava irado, se ele se irasse contra o povo, Deus também ia falar assim, aí, não serve para ser líder. Porque como é que você vai liderar um povo numeroso daquele e você vai chegar pro povo, igual o Gabriel falou assim, ó, desce fogo mesmo daí, para queimar esse povo. A vontade da gente é essa, né? Mas a gente não pode fazer isso. Deus tinha oferecido, né, essa proposta para ele. Aí, com base nisso, a pergunta que eu faço para vocês todos aí, como é que seria ter a fé que Moisés teve hoje e quais os riscos isso envolveria para você? Como você faria para ter a fé que Moisés teve? Porque Deus falava com Moisés e falava assim, ó, só confie. E Moisés falou, não, tudo bem, vou confiar. E aí? Nos dias de hoje, ter a fé como Moisés teve seria muito bom, né? Tipo, Moisés é um cara muito convicto, muito calmo, justamente porque ele tinha paz de espírito, né? Era um cara que tinha muita conexão com Deus. Mas eu acho que os riscos seriam justamente, talvez, de discernir o que é espírito e o que é Deus realmente fala, né? Ou o que é Deus e o que é, né, diabo. Porque naqueles tempos, como não tinha, né, muitas escrituras, nem sei, acho que nem tinha escritura. Como é que é o nome? Deus, ele se comunicava muito, né, através de sonhos, visões, vozes, né, na cabeça assim, da pessoa, enfim.
E nos dias de hoje a gente já não vê mais tanto esse tipo de coisa, é mais através da palavra mesmo e tudo mais. Ele ainda fala, mas não é tanto quanto era usado antes com os profetas antigos. Ter fé como Moisés é não ter medo de críticas, ser fiel a Deus em qualquer momento e saber que, mesmo podendo perder muitos prazeres em sua vida, você estará fazendo certo. E a Jesus vale a pena seguir. Jejum e oração. Jejum e oração? E o que Também, mais? né? Vivendo o seu íntimo com Deus, tendo suas experiências e relações com Ele. E qual é o risco disso tudo? De você estar fazendo isso tudo aí frente às outras pessoas, igual o Moisés teve ali. O inimigo vai tentar, né? As coisas ficam mais difíceis. As coisas ficam mais difíceis, provações e o que mais? Pense aí, você lá em jejum, oração, e o povo falando, rapaz, o que esse cara tá fazendo aí? Só orando e Com vai fome. fazer as coisas. Tem essa Com questão fome. da reação do pessoal também, porque hoje em dia o pessoal é muito imediatista, briguento, qualquer coisa, são pessoas muito reativas. Né? Então você correria riscos, né? Até de morte. Imagine um povo numeroso se o povo falasse assim, ó, bora matar aquele cara ali, que ele não serve não. Aparece outro líder aí. Mas a Bíblia fala, né? E é por isso que Moisés está na galeria da fé e fala assim, ó, pela fé Moisés já adulto recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Ou seja, naquela época que ele estava dentro do palácio, ele preferiu ser maltratado junto com o povo do que ser chamado de filho da filha do Faraó. Ele considerou melhor sofrer por causa de Jesus do que possuir tesouros do Egito, pois ele tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, ele saiu do Egito sem medo da ira do Faraó e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele ordenou que o povo celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas. Lembra? Porque ali Deus ia passar e não ia matar aquelas pessoas que fizessem isso, né? O anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Isso está lá em Hebreus 11, de 24 a 30. E aí, a gente vê que é tudo pela fé. E a gente vem para os nossos versos de impacto. Vamos começar aí com Crônicas 16, 28 e 29. Lê aí, Diego. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheça que o Senhor é glorioso e forte. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Traga ofertas e venha à sua presença. Adore o Senhor em todo o seu santo esplendor. Salmo 32, 7. És o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E 1 Pedro 2, de 9 a 10. Fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham de mais interessante nesses versos de impacto e qual deles se chamou mais sua atenção? Eles estão falando basicamente de uma mesma coisa. O que eles estão querendo dizer aí? Eu diria que eu fiquei em dúvida entre de Tiago e de Pedro, mas eu gostei muito desse de Pedro porque ele me chama a atenção porque ele é como se fosse uma resposta para uma pergunta que hoje em dia é até bem frequente,
que é, às vezes, por que que nós cristãos, às vezes, sofremos, passamos por muitas coisas turbulentas, e às vezes quem tá lá fora tá vivendo uma vida tão tranquila e tudo mais, mas isso nos mostra que, tipo assim, e esse verso justamente dá a resposta para isso, sabe? Uma resposta bem completa até. Que, tipo assim, ele ajuda a nos criar um caráter íntegro para não faltar mais nada pra gente. Ajuda a fortificar nossa perseverança, nossa fé, e tudo isso contribui para o nosso caráter ficar cada vez mais firmado em Deus, sabe? E esse foi o verso que mais chamou minha atenção, mas o de Pedro ali também eu gostei pra caramba. Gostei de Tiago 1, 2 ao 4. O que eu entendi foi que as provações são para nos tornar mais fortes, pois quando estamos nelas precisamos nos apegar a Deus e Ele nos ajuda a passar por elas e amadurecer o nosso caráter. Assim, estão falando que nós somos o povo escolhido de Deus e que nós nos devemos nos alegrar com Ele. E também fala o quê? Fala que Deus é o abrigo, né? E que é só confiar nele que... Exatamente. E que, assim como ele fez com Israel, quando fala assim, ó, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Ou seja, quando o povo foi liberto do Egito, eles começaram a cantar. Essa canção tem lá em Êxodo 15, a canção que eles falando que eles confiaram no Senhor, Deus o livrou de todas as coisas. Por isso que chama a canção do livramento, né? E tem outro verso aí que é icônico, né? Que fala assim: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que isso quer dizer? Quer dizer que os problemas da nossa vida nos tornam fortes. Exatamente, Lucas. E os problemas da nossa vida, toda vez que a gente passa por uma prova, você pode ter certeza que você vai sair mais forte e você vai aprender alguma coisa daquilo ali. E o verso de Pedro 2, 9 e 10 fala que a gente foi escolhido de Deus, a gente é a geração eleita, que foi eleito para quê? Para anunciar tudo o que ele fez, né? E ele chamou a gente das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente está chegando aí no final, e eu queria saber o que vocês gostaram da lição e o que vocês tiram de lição dessa passagem do Mar Vermelho, porque foi basicamente isso, a passagem do Mar Vermelho, a confiança e a fé do povo em Deus. O que eu aprendi essa semana, na verdade, não foi tão novo, porque eu já tinha visto esse conteúdo antes em pregações, coisas do tipo, mas teve umas coisinhas bacanas, principalmente ali na terça-feira, né? E acho que um conselho que eu daria é para que, assim como Jesus fez milagres, né? Como Deus nos dá, nos concede poder, né? Mediante o nome dele para fazer milagres, para que a gente possa também buscar ter essa fé que muitas pessoas tiveram e que faziam milagres, né? Não para se gloriarem, mas para a honra e para a glória do reino de Deus, né? E acho isso muito bacana. Acho que é esse o meu conselho e é isso. Falaria que a fé em Deus move montanhas, que mesmo que as provações venham, temos alguém em quem podemos confiar e ele não nos desamparará. Que as provações são para nos fazer mais fortes e concluiria que, assim como Deus cuidou de seu povo, ele também cuidará de nós, se deixarmos o Espírito Santo habitar em nosso coração. Bom, acho que tipo assim, sua fé, ela te leva a lugares que você nem imagina. Por exemplo, o reino do céu, que não tem nem como imaginar como é que ele é. Exatamente. E a fé você tem lá, Hebreus mesmo fala que a fé você crê em algo que você não vê, né? Você espera ali em algo que você não vê. Você, Lucas? Bom, eu achei muito interessante nessa lição, dá para aprender, né? Que apesar das provações que não são fáceis, elas vão nos deixar fortes e vão nos ligar mais com Deus, pois a gente precisa dele para passar por essas provações.
um conselho que eu daria é buscar mais Deus, né? Fazer, como o Lucas falou, fazer Jesus em oração, para ter mais fé. E é isso. E confiar em Deus. Exatamente. Então a gente vê aí que o povo de Israel, ele murmurou. Você vê que ele murmurou, mas na grande parte ali, ele confiou em Moisés, ele confiou que Deus ia fazer através de Moisés. Eles murmuraram depois que eles estavam ali no deserto, que eles não tinham água e tal, só que toda vez que eles estavam andando, Deus estava ali protegendo através de uma coluna de nuvem, através de uma coluna de fogo. O que isso ensina para a gente? Que independente do que a gente passar, onde a gente for, Deus vai estar cuidando da gente. Mesmo a gente não vendo, tem sempre alguma coisa que vai nos levar a Deus. Então que a gente possa confiar mais, ter a fé que Moisés teve, né? Na Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir fazer coisas até impossíveis. Então que nós tenhamos mais fé, que nós aprendamos muito com a história de Moisés e até o próximo podcast.